Estamos de volta no canal E-Cidadania, dando sequência à nossa abordagem sobre a importância da arte na vida da gente. Hoje a gente tem a satisfação de trazer a artista plástica Birgit Tummler. Peço aí perdão pela pronúncia, tá, Birgit? Você sabe que é muito difícil pronunciar o seu nome, mas é artista plástica, trabalha com pintura, com desenho, ilustração. Muito obrigado pela tua presença. E aproveitando toda a tua experiência na arte, que a gente sabe que no Brasil é muito difícil ser artista, né? Uhum. Nessa sua trajetória de arte, é possível viver da arte, da arte plástica, como é o seu caso? Ser uma artista profissional, na sua visão, é possível isso? Bom, em primeiro lugar, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que quanto mais nós divulgarmos a arte e o que ela possibilita e o que ela traz de amplitude na vida das pessoas, tudo isso é positivo, né? É importante, porque a arte, a cultura, elas fortalecem uma nação. Essa é a minha crença, né? Bem, eu tenho uma origem europeia, eu sou dinamarquesa, mas me criei no Brasil, né? Então eu tenho o coração brasileiro. E a minha vida ela foi permeada assim por circunstâncias, né? Eu vivi muitas coisas diferentes. Eu não sou artista desde sempre, né? Eu atuei em várias áreas. Eu me formei como técnica mecânica, trabalhei nessa área. Depois eu senti aquele chamado da arte, eu frequentei a Escola de Belas Artes, mas eu senti muita dificuldade, realmente, naquela época, eu acho que eu mesma tinha um certo preconceito com relação à arte, né? Eu não acreditava em mim mesma, eu não acreditava que a arte fosse possível e capaz de me dar o retorno que eu precisava, né? Eu acho que eu era imatura, simplesmente, né? Ao longo da vida, da existência de várias experiências de várias áreas, trabalhei com vendas, trabalhei com ensino, muitas coisas. Isso tudo foi me levando a experiências novas e eu acredito que dentro de cada momento eu senti falta da arte, ela me chamava. Então, tudo isso me trouxe uma bagagem de vida, eu agradeço muito por isso, porque sem essa bagagem de vida voltada a todas essas áreas ecléticas, né, talvez eu não acreditasse tanto que a arte pode ser, se tornar uma forma, ser vista de uma forma profissional. Na minha época, na juventude, eu era entendida... A arte era entendida como algo sublime, que o artista ele era uma conexão com o divino e com isso, aquele outro. Mas de verdade, nós, claro, nós somos um ser sensível, tanto é que nós captamos as energias, as vibrações, tudo que nos cerca. Mas nós também não podemos perder o foco de sermos profissionais. O que quer dizer profissional? Você ser pontual, você atender o seu cliente, um solicitante, alguém que vai comprar, vai encomendar a sua obra, você atender no tempo certo, da forma certa, coerente, com clareza, como qualquer área profissional, sem perder a ternura, sem perder o seu lado arte, né? Então é uma combinação difícil de se entender. Às vezes tem gente que é sensível demais e não consegue ter aquele lado comercial e tal. Mas é importante, sim, é importante que o artista se profissionalize. Hoje em dia na Europa nós temos isso muito claro. O artista que não cumpre a sua agenda, ele é mal visto. Então aqui no Brasil nós temos que também nos focar nisso. Isso é ser uma pessoa que dá respeito ao seu trabalho e respeita o tempo do outro e o tempo e o trabalho da outra pessoa também. Não é porque eu sou artista que eu vou ser algo
excepcional e eu me permito a tudo dentro desta parte. Não, a tua liberdade vai até onde começa o do outro, então você respeita seus tempos e o dinheiro da outra pessoa, tudo isso tem que ser levado em conta. É possível sim ser profissional. É difícil, como qualquer área, não é com 20 anos, com 30 anos que você vai ter uma experiência gigante e querer ser reconhecido como a não ser que você tenha realmente um talento excepcional, que são exceções, né? Mas, de um modo geral, a luta é árdua, como em qualquer profissão, como um engenheiro, como um médico, todos temos que nos dedicar, aprender novas técnicas, correr atrás de conhecimento, porque você é um veículo formador de opinião. Então, é importante que você esteja sempre atento ao seu crescimento, né? É que talvez a arte é tal como é ensinada na escola, que a gente vê desde criança, como algo lúdico, e talvez a gente não tenha esse apego ou essa visão de que a arte seja uma profissão, né? De que você seja remunerado por aquilo. Ao ponto também que como a gente teve uma influência cultural americana muito forte, que no final da década de 60 teve o movimento hippie, que muitos artistas foram ligados e influenciados por aquilo. Talvez se parta disso, né? Você não acredita que talvez isso tenha influenciado muito? A gente tem um pouco a visão deturpada de que o artista é alguém que não é profissional, ou alguém que não cumpra regras, não possua limites sociais e que ele pode talvez fazer o que ele quer? Talvez não seja um preconceito? Você falou bem, existe essa característica, né? Existe esse fator histórico, né? Mas existem outras cargas também. A arte é um veículo propagador de ideias, né? Ele é um veículo sensibilizador da população de um modo geral. A arte, ela às vezes pode machucar, ela pode ofender, ela é usada como crítica, ela enriquece uma nação, uma cultura e um povo. Então eu entendo que já na Europa nós não temos mais isso. A questão da ludicidade da arte na Europa não é assim. Ela é muito séria. A arte é considerada muito séria, né? Nós temos esse problema assim aqui, né? Por quê? Podemos pensar numa intenção de manter o povo sempre abaixo de um nível cultural, de uma abertura de mente, né? Porque a cultura e a arte, ela abre mentes, né? Então, às vezes, podem ter vontades implícitas de manter o povo sempre em um nível baixo de cultural, né? E nas escolas você percebe, como eu já atuei em vários ramos também, áreas que são culturais importantes, as crianças não dão valor porque já vem de casa, talvez isso, já vem da própria instituição. Por exemplo, aula de idiomas, que é uma coisa importantíssima, aula de educação física, aula de civismo, que já não existe mais, mas que era uma coisa tão boa e importante e necessária de se ter nas escolas. Você cantava o hino? Cantar o hino não é só a letra do hino, é o ato de cantar, Exato. É o ato de solidarizar, Exatamente. É o ato do coletivo, né? O sentimento de pátria, por exemplo, já que você tocou na questão do civismo, podemos levantar aqui a questão de pátria. Pátria é um sentimento, né? Pátria não é um território, não tem uma delimitação física. Pátria é sentimento. E parece que até quando você tira o ato ou a possibilidade de cantar dentro da escola, né, de você ver uma bandeira do seu país, por exemplo, de você olhar e aquilo tem um significado para você, é muito maior do que um pedaço de pano com algumas cores e alguns dizeres. E você sabe que eu convidei você aqui, não foi só para falar da arte plástica e
foi justamente para a gente chegar no ponto que você já levantou e que é o meu ponto principal aqui, que é da gente falar da importância da arte como fator de sensibilização dessa criança que está lá na escola e que perdeu a oportunidade de cantar, de aprender a cantar o seu hino, o hino da sua cidade, o hino da bandeira, que isso envolve a sua história, a cultura do local onde você vive. Então, no seu ponto de vista, como artista, qual é a importância da arte no indivíduo e a importância da arte no coletivo? Já que hoje, se a gente parar para analisar, houve uma aceleração da vida e parece que o ser humano, ele é um ser desumano hoje, já que a gente não se vê, mal se fala, parece que a gente perdeu a sensibilidade, um nível de ódio muito grande, isso sendo declarado em redes sociais, né? Ou hoje, principalmente com política, um grupo odeia o outro, se ofendem, assim, e são todos da mesma terra, todos do mesmo lugar. Qual a importância da arte para você no resgate dessa sensibilidade? Bom, ela é primordial. Bom, é primordial. Bom, eu concordo que há tudo isso que você falou, eu concordo, mas também eu vejo outras linhas acontecendo. Eu vejo pessoas também que estão carentes dessa união, desse lado belo, desse lado de se unir e transformar o mundo para uma coisa melhor. Isso a gente vê também, são duas tendências, e a tendência a que eu percebo é que pessoas que estão com interesses bons, todo mundo está em busca do bom, algumas elas não sabem ainda, mas no fundo todos talvez queremos essas o bom, pessoas, né? não estejam sabendo expressar isso, ou qual é o caminho que eu tenho que seguir, e estão se atropelando e fazendo de qualquer jeito. Exato. Então, quando nós nos unimos enquanto artistas e fazemos movimentações coletivas, e depois eu vou citar alguns exemplos de coisas, de ações que fizeram muito bem, que deram seu resultado, é como nós falamos, nós plantamos sementinhas, e a arte é assim, você pode usar ela como um veículo para plantar essas sementes do bem. Bom, isso é o meu foco. A arte ela pode ser levada para várias questões, várias situações, como eu já falei antes, na crítica, na revolta, na percepção íntima de cada um, no que cada um quer expressar de si. Bom, eu estou falando aqui da arte a que eu me refiro, que são as artes visuais, né? Mas a arte ela engloba várias áreas, né? Desde a música, a dança, canto, puxa, tantas, até a gastronomia, a culinária é uma arte. Então todas elas atingem os lados sensoriais do corpo humano, do nosso físico, do nosso ser, né? E, enfim, quando nós fazemos uma movimentação em conjunto ou solitária em prol de alguma ação, de alguma questão, o visitador, o observador, o contemplador da nossa arte, ele vai se sentir arrebatado de alguma forma. Alguns são mais eficientes, outros menos, né? Depende da técnica que a pessoa usa, depende do formato, da mídia, da média, do material que foi usado. Então, algumas coisas são mais eficientes, eficazes do que outras para transmitir aquele recado que se deseja, né? Mas ela é fundamental, sim, na vida das pessoas. Eu posso citar aqui já alguns exemplos sim, claro. de ações que nós fizemos, ou de situações, né? Uma delas, eu sou muito ambientalista, eu sou voltada às questões da cultura da terra, porque eu acho que isso são fatores importantíssimos para nós aqui do Brasil, eu até me incluo nisso, me considero brasileira.
para que se resgate toda a nossa consistência como seres humanos e nos valorizarmos, porque a nossa autoestima enquanto brasileiros está muito baixa, né? Então, para que seja resgatado tudo isso, nós precisamos resgatar os valores da terra, da comunidade, da vida em conjunto, da natureza, tudo que nós temos de riqueza gigante aqui nesta terra. Então, ano passado nós fizemos uma ação pró-cultura indígena em Curitiba. Nós juntamos grupos de artistas, houve até uma exposição onde tivemos em torno de 30 artistas, cada um representando a cultura indígena aqui do estado, e cada um doou essa tela, e ela foi vendida por um preço simbólico, e esse valor ele foi acumulado em prol de uma ação dentro de uma aldeia. Foi sucesso total, 100% das telas vendidas, nós conseguimos resgatar esse valor e aplicamos dentro dessa aldeia. Mas mais importante do que isso, quando fizemos esse convite aos artistas, alguns nem tinham conhecimento da própria cultura indígena. Então foi ali que nós conseguimos com que certos artistas então se aprofundassem mais na cultura e entendessem e amassem a sua cultura, porque é a raiz de todos aqui. Ao mesmo tempo, as pessoas que compraram as obras, ou para ajudar, para participar e tal, elas também acabaram sendo envolvidas na situação. Ou seja, vamos ver ali, foram 30 artistas, vamos dizer que 30 compradores, nós já temos 60 pessoas. Seus familiares, pessoas ali em volta, em torno, a mídia que usamos para divulgar, né? Tudo isso faz com que você amplie esse universo que era tão pequeno de conhecimento da cultura indígena, se amplie para um valor muito maior, né? Então, aí nós temos o resultado da arte sensibilizando o povo para uma questão boa. Então, isso foi uma das situações. Uma outra situação que gostaria de citar. Eu fui espeleóloga, né? E fiz parte de um grupo de espeleologia que é o estudo das cavernas. E nós temos um grupo que faz pesquisas em cavernas. E a caverna ela é um microambiente, um macroambiente importantíssimo da natureza. Ele deve ser preservado, porque ele afeta toda a natureza em torno e tudo mais. Bem, na arte nós temos pouca representação de cavernas. Nós fizemos um livro para contar a história desse grupo de cavernas. Desse livro surgiram ilustrações que eu realizei, a caneta esferográfica, que é uma das técnicas que eu gosto muito, e foi feita uma exposição dessas obras no museu. Lá houveram visitações e ao mesmo tempo que havia a visitação, nós estávamos presentes, eu explicando tanto o meu lado empírico, a minha prática na caverna e toda a questão ecológica envolvida, e eu percebia o quanto as pessoas estavam sedentas dessa informação e o quanto elas abriram o seu olhar e a sua visão para, puxa, realmente isso precisa ser preservado, eu quero conhecer. Crianças, nós estávamos falando da educação, existem escolas assim, que elas têm uma visão ótima, são raras, né? O que eu gostaria que fossem escolas públicas, mas existem escolas privadas que elas têm um foco nas artes e na cultura muito grande aqui em Curitiba. E essa escola então levou as crianças na faixa etária dos 9, 10 anos para conhecer a exposição, e as crianças queriam fazer a arte com cavernas, conhecer as cavernas e tudo mais. Então foi uma oportunidade de ir até a escola, fazer uma palestra, dar o conhecimento a elas, e elas abraçaram tudo isso, porque é com os pequenos que nós vamos mudar a mente, né? Então é muito importante que na educação nós tenhamos tudo, porque como dizem alguns amigos meus, o adulto já está queimado na cabeça,
quem tem a opção da gente reverter essa situação é com os jovens, com as crianças. E é isso. Pois é, o que você falou, na verdade, assim, que a arte ela se transforma no meio de comunicação, né? No meio de um canal de informação entre uma área do conhecimento, uma área da sociedade transformada em arte. E essa arte desperta curiosidade nas pessoas. E o que você falou, no meu ponto de vista, é super importante porque tem uma expressão que eu costumo usar que eu digo o seguinte: ninguém se compromete com aquilo que desconhece. Exato. Então, quando você leva a informação através da arte, ou leva a própria arte através para as pessoas, elas se tornam curiosas. E a curiosidade é que move o mundo. A palavra que muda o mundo é o porquê. Então, quando você leva a arte, as pessoas querem saber o porquê, e através do porquê a sociedade começa a se envolver, né? Esse movimento coletivo que a arte faz, ele é super importante. Então aqui nós vamos agradecendo a Birgit, muito obrigado pela tua presença. É muito importante a gente receber uma artista aqui, porque a arte plástica, no Brasil, infelizmente, ela é muito pouco divulgada. As pessoas, infelizmente, não têm acesso. As escolas trabalham muito pouco isso, como você falou. E um dos objetivos do nosso canal é justamente dar visibilidade a você, a tua arte, para que chegue até as pessoas e que as pessoas tenham essa curiosidade. Esse é o nosso objetivo aqui, para que você mostre para as pessoas que isso é possível e é necessário. Então eu agradeço muito a tua presença e eu quero deixar o espaço para você divulgar o teu contato, as pessoas que têm curiosidade de te conhecer, saber do teu trabalho. Então eu deixo aí o espaço para você. Muito obrigada, é fantástico isso. Quando acontecem esses tipos de divulgações, eu acho que são sementes também da sua parte, né? Da parte de vocês que estão fazendo esse serviço, esse trabalho. Então cada um está atuando da sua maneira e a sua forma para melhorar esse mundo, e isso é fantástico. Bem, eu convido a todos então para conhecer meu trabalho, se envolver com as artes, eu tenho página no Facebook, que é Birgit Thürmner, Kunst Arte, e também tenho o meu blog, a minha página, que também tem o meu nome, é Birgit Thürmner. E, bem, eu estou à disposição para o que der e vier, ações, todas essas que têm uma razão especial, que façam com que o nosso planeta se torne melhor e que a nossa vida e a nossa convivência seja melhor, eu estou dentro. Obrigada. Obrigado a você. Então, por hoje era só. O canal A Cidadania agradece aí a sua audiência. Estamos aí à disposição para suas sugestões, para suas ideias, para suas críticas, para suas colocações. Então, agradeço a você. O canal A Cidadania vai ficando por aqui hoje. Um abraço.